A crise humanitária em Cabo Delgado, Moçambique, já forçou mais de 700 mil pessoas a abandonarem suas casas e deixou mais de 1,3 milhões de pessoas em necessidade urgente de ajuda humanitária. Desde o primeiro ataque terrorista em 2017, a violência e o terrorismo têm se intensificado, com mais de 2.800 pessoas mortas até o momento. Além disso, a situação tem impactado diretamente mais de 570 mil crianças que perderam acesso à educação. Neste vídeo, exploraremos a fundo a situação em Cabo Delgado, as causas por trás dessa crise humanitária e possíveis soluções para ajudar a lidar com o terrorismo na região. Com análises, imagens e dados impactantes, você vai entender a gravidade da situação e o que pode ser feito para ajudar a aliviar o sofrimento das pessoas afetadas. Cabo Delgado é uma província situada no extremo norte de Moçambique, com uma área de cerca de 82.625 km² e uma população estimada em mais de 2,3 milhões de pessoas. De acordo com o censo de 2017, a província é rica em recursos naturais, incluindo gás natural, petróleo, madeira, pesca e minerais, mas enfrenta muitos desafios sociais e econômicos. Geograficamente, Cabo Delgado é composta principalmente de áreas costeiras baixas e áreas interiores montanhosas. A região costeira é rica em mangás, lagoas costeiras e recifes de coral, enquanto a região interior é caracterizada por montanhas, planaltos e rios. A província de Cabo Delgado é conhecida pela sua riqueza em recursos minerais, com depósitos de rubis, grafite, calcário, mármore e areias pesadas. A indústria extrativa tem sido a principal fonte de receita da província, especialmente após a descoberta de grandes reservas de gás natural na costa de Cabo Delgado em 2010. No entanto, apesar da riqueza em recursos, a província enfrenta desafios significativos em relação à pobreza, desemprego e desigualdade econômica, o acesso limitado à educação, à saúde e a serviços básicos, bem como a falta de infraestrutura, como estradas e energia elétrica, tornam a vida difícil para muitos dos moradores da província. Além disso, a província de Cabo Delgado tem sido afetada por um conflito armado que começou em 2017 e que tem causado grande sofrimento e deslocamento para a população local. O conflito tem sido alimentado por uma série de fatores, incluindo disputas de terra, extremismo religioso, pobreza e marginalização. A crise humanitária em Cabo Delgado tem atraído a atenção global e os esforços internacionais para ajudar a mitigar a crise estão em curso. Organizações humanitárias, governos e agências de desenvolvimento estão trabalhando juntos para fornecer assistência humanitária às pessoas afetadas pelo conflito, bem como para apoiar esforços de longo prazo para reconstruir as comunidades e melhorar as condições de vida na província. Além disso, há também esforços para promover o desenvolvimento econômico e social da província. Vários projetos estão em andamento para melhorar a infraestrutura, como a construção de estradas e pontes, bem como para fornecer treinamento e oportunidades de emprego para a população local. Em termos de turismo, a província de Cabo Delgado tem um grande potencial para se tornar um destino turístico popular. A região costeira é rica em beleza natural e tem um grande potencial para o desenvolvimento de atividades turísticas, como mergulho, pesca e observação de aves. Há também locais históricos, como a ilha de Moçambique, que foi uma importante rota comercial no passado. A província de Cabo Delgado, localizada no norte de Moçambique, tem sido alvo de grupos armados desde outubro de 2017. Os ataques se intensificaram ao longo dos anos, com grupos extremistas realizando incursões em aldeias, vilarejos e distritos inteiros. A violência tem deixado um rastro de destruição e mortes, além de deslocar milhares de pessoas de suas casas. Os grupos que operam em Cabo Delgado têm sido chamados de diferentes maneiras, como o Al-Shabaab, não confundir com o grupo somali homônimo Al-Sunna wal Jamaa. Embora sua estrutura organizacional e objetivos ainda sejam um tanto desconhecidos, alguns especialistas sugerem que esses grupos são compostos por uma mistura de combatentes locais e estrangeiros, incluindo extremistas islâmicos de outros países. Os ataques são frequentemente caracterizados por seu alto grau de violência, incluindo assassinatos em massa, decapitações e sequestros. As vítimas incluem civis, autoridades governamentais e militares. As ações também têm um impacto econômico significativo na região,
Com muitas empresas interrompendo suas operações e investimentos estrangeiros sendo afetados, as táticas utilizadas pelos grupos incluem emboscadas, ataque surpresa, minas terrestres e incêndios. Eles também têm se aproveitado da falta de presença do Estado em algumas áreas e da pobreza de muitos dos habitantes locais, recrutando alguns jovens e homens desesperados para se juntarem às suas fileiras. A situação em Cabo Delgado tem sido objeto de grande preocupação, tanto por parte das autoridades moçambicanas quanto pela comunidade internacional. A instabilidade na região representa uma ameaça à segurança nacional e regional, além de ter um impacto significativo na economia de Moçambique. Alguns especialistas apontam que as causas subjacentes da insurgência em Cabo Delgado estão ligadas a questões socioeconômicas e políticas. A província tem sido historicamente negligenciada pelo governo central em termos de investimento e desenvolvimento, e muitas comunidades locais têm se sentido excluídas do progresso econômico do país. Além disso, a exploração de recursos naturais, como o gás natural, tem atraído investimentos estrangeiros e gerado mudanças na dinâmica social e econômica da região. De fato, a negligência histórica do governo central em relação a Cabo Delgado é um problema importante que tem contribuído para a crise atual. A região é conhecida por suas riquezas minerais, recursos naturais, como gás natural, rubis, grafite e outros minerais, mas apesar disso, o desenvolvimento econômico e social da província tem sido historicamente precário. De acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, de 2020, a província de Cabo Delgado é a segunda mais pobre de Moçambique, com um IDH abaixo da média nacional. Essa falta de investimento em infraestrutura, serviços sociais e outras medidas de desenvolvimento tem deixado muitas comunidades vulneráveis e sem oportunidades de crescimento econômico. Como resultado, a região tem visto um aumento da pobreza e desigualdade social, o que pode ter alimentado sentimentos de desesperança e desespero que podem ser explorados pelos grupos insurgentes. Por outro lado, o boom na exploração de recursos naturais em Cabo Delgado tem atraído muitos investimentos estrangeiros, mas nem sempre com benefícios para as comunidades locais. A chegada de empresas e projetos de exploração muitas vezes gera mudanças sociais e econômicas significativas, como o aumento dos preços de terras e bens básicos, o que pode levar a conflitos com as comunidades locais. Além disso, muitas vezes esses investimentos são mal gerenciados, deixando impactos ambientais negativos e poucos benefícios sociais e econômicos para as populações locais. A comunidade internacional tem se envolvido na questão, com a União Africana e os estados vizinhos prometendo apoio para enfrentar a crise. A Organização das Nações Unidas também tem oferecido assistência humanitária e técnica ao governo moçambicano. Alguns países, como Portugal, França e Estados Unidos, ofereceram treinamento militar e apoio logístico às forças de segurança de Moçambique. No entanto, a presença de tropas estrangeiras tem sido controversa, com algumas organizações de direitos humanos alertando para o risco de uma militarização excessiva e de possíveis violações dos direitos humanos. Muitos especialistas argumentam que a abordagem militar por si só não será suficiente para acabar com a insurgência em Cabo Delgado, e que abordagens de desenvolvimento socioeconômico precisam ser implementadas para abordar as causas subjacentes do conflito. A inclusão econômica e social das comunidades locais pode ser uma das maneiras mais eficazes de prevenir o recrutamento de jovens para grupos extremistas. A falta de oportunidades econômicas e de perspectivas de futuro é uma das principais razões pelas quais os jovens se juntam a grupos extremistas. Se as comunidades locais tiverem acesso a empregos, educação e serviços sociais, é menos provável que os jovens sejam atraídos para o extremismo violento. Além disso, a inclusão social é importante para abordar questões de exclusão e marginalização que podem estar alimentando a insurgência. As comunidades locais devem ser envolvidas nas decisões sobre o desenvolvimento econômico e a exploração de recursos naturais em sua região. Isso não só pode ajudar a evitar conflitos, mas também pode garantir que os benefícios do desenvolvimento sejam compartilhados de maneira justa. Por fim, a inclusão econômica e social pode ajudar a construir a resiliência das comunidades locais. A criação de empregos e o fortalecimento das redes de segurança social pode garantir que as comunidades possam resistir a choques econômicos e ambientais, evitando que sejam empurradas para a pobreza e a desesperança que podem ser exploradas pelos grupos extremistas. É fundamental que a comunidade internacional apoie Moçambique, não apenas no combate ao terrorismo, mas também no desenvolvimento econômico e social da região de Cabo Delgado.
Uma abordagem holística, que combina segurança e desenvolvimento, pode ser a chave para lidar com a crise em longo prazo. Desde o primeiro dia de ataques em Cabo Delgado, em 2017, a situação tem se deteriorado continuamente, a violência e o terrorismo na região têm se intensificado, com ataques cada vez mais frequentes e mais mortes, de acordo com a Agência das Nações Unidas para Refugiados, ACNUR. A crise humanitária em Cabo Delgado tem se agravado rapidamente, com mais de 732 mil pessoas deslocadas internamente e cerca de 900 mil pessoas precisando de assistência humanitária. A fome, a desnutrição e a falta de acesso à água potável e serviços de saúde básicos estão entre os principais desafios enfrentados pelas comunidades afetadas pelo conflito. Os grupos extremistas continuam a realizar ataques em Cabo Delgado, especialmente nas áreas remotas e de difícil acesso. Esses grupos têm utilizado táticas brutais, como decapitações e ataques a vilarejos, para instilar medo na população local e impedir que as autoridades controlem a região. Além disso, há relatos frequentes de violações dos direitos humanos, incluindo execuções extrajudiciais, desaparecimentos forçados e abusos sexuais, cometidos tanto pelas forças de segurança quanto pelos grupos extremistas. Apesar dos esforços do governo moçambicano e da comunidade internacional, a situação em Cabo Delgado ainda não foi resolvida. A crise humanitária continua a se agravar, com mais pessoas precisando de assistência humanitária a cada dia. Além disso, a presença de tropas estrangeiras e as preocupações com possíveis violações dos direitos humanos têm gerado controvérsias em relação à abordagem adotada pelas autoridades. A situação em Cabo Delgado é complexa e requer uma abordagem multifacetada que inclua medidas de segurança, políticas econômicas e sociais, assim como esforços diplomáticos e humanitários. Algumas soluções que poderiam ajudar a lidar com o terrorismo em Cabo Delgado incluem: 1. Reforço das capacidades de segurança. É fundamental que as forças de segurança de Moçambique recebam treinamento adequado e recursos para enfrentar os grupos extremistas em Cabo Delgado. A presença de tropas estrangeiras pode ser benéfica, desde que seja feita com respeito aos direitos humanos e em coordenação com o governo moçambicano. 2. Abordagem inclusiva. É importante que as autoridades moçambicanas incluam as comunidades locais na busca de soluções para a crise em Cabo Delgado. Isso pode incluir a realização de consultas públicas, a promoção de diálogos intercomunitários e a criação de canais de comunicação para garantir que as vozes das comunidades locais sejam ouvidas. 3. Desenvolvimento socioeconômico. O governo moçambicano e a comunidade internacional devem investir em programas de desenvolvimento socioeconômico que ajudem a criar oportunidades para as comunidades locais, como projetos agrícolas, de infraestrutura e de educação. Essas medidas podem ajudar a prevenir o recrutamento de jovens por grupos extremistas. 4. Diplomacia regional. A crise em Cabo Delgado não é um problema isolado, e uma solução duradoura exigirá o envolvimento de outros países e organizações regionais. O governo moçambicano e a comunidade internacional devem buscar o diálogo e a cooperação com os países vizinhos e organizações regionais, como a União Africana e a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. 5. Assistência humanitária. A crise humanitária em Cabo Delgado requer uma resposta urgente e coordenada da comunidade internacional. É necessário que haja um aumento no financiamento para a assistência humanitária, incluindo alimentos, abrigo, água e cuidados médicos, para atender às necessidades das pessoas deslocadas e afetadas pelo conflito. A insurgência em Cabo Delgado é um conflito complexo e multifacetado que exige soluções igualmente complexas e multifacetadas. A região tem enfrentado desafios socioeconômicos e políticos por décadas, o que alimentou o descontentamento e a exclusão social em muitas comunidades locais. Além disso, a exploração de recursos naturais pela indústria estrangeira trouxe mudanças significativas na dinâmica social e econômica da região. Embora a abordagem militar seja importante, especialistas sugerem que a inclusão econômica e social das comunidades locais é uma abordagem promissora para abordar as causas subjacentes da insurgência em Cabo Delgado. A inclusão pode prevenir o recrutamento de jovens para grupos extremistas, abordar questões de exclusão e marginalização e construir a resiliência das comunidades locais. É importante que as soluções adotadas considerem as necessidades e perspectivas das comunidades locais e garantam que os benefícios do desenvolvimento sejam compartilhados de maneira justa. Ações coordenadas entre governos, organizações internacionais,
Empresas privadas e sociedade civil são essenciais para resolver esse conflito complexo e evitar futuras crises semelhantes.